Bom, eu me chamo Ana e o trabalho que eu vou apresentar, ele é intitulado A Avaliação da Qualidade Microbiológica da Tilápia Fresca, comercializada no Distrito Federal e do gelo utilizado para sua conservação. A tilápia, ela tem como nome científico Oreochronis niloticus e é um peixe de água doce cultivado popularmente no mundo. Um total de 323,7 mil toneladas de tilápia foi produzido no Brasil, o que corresponde a 61,1% do total da aquicultura. E existem algumas vantagens na criação de tilápia. Dentre elas, a gente pode citar um rápido crescimento, além dela ser relativamente resistente a várias doenças. E também podemos citar a tolerância à mudança nas condições ambientais. É simples de cultivar a tilápia de forma intensiva e econômica. Além disso, a tilápia ela apresenta uma carne de excelente sabor, com uma coloração branca e ausência de ossos musculares, intramusculares. Perdão. Ela é uma fonte essencial de proteína e proporciona muitos benefícios para a saúde. Só que, por outro lado, é um produto muito perecível e possui uma tendência à rápida deterioração microbiana. Foi demonstrado também que os peixes eles podem causar doenças transmitidas por alimentos. Nos Estados Unidos, foram relatados 857 surtos associados ao consumo de pescado, o que resultou em 4.815 doenças, 359 hospitalizações e 4 mortes. Isso num período de 1998 a 2015. Já no Brasil, foram notificados 12.503 casos de surto no período de 2000 a 2017, e o consumo de pescado foi associado a 0,83% desses surtos. A flora bacteriana dos peixes depende da qualidade da água do local onde eles vivem, e as práticas de manejo observadas após a captura e até o armazenamento vão influenciar na vida de prateleira do pescado. O manuseio inadequado dos peixes e a contaminação cruzada podem contaminar os peixes com patógenos de origem alimentar. Outra questão interessante de falar é que a temperatura ela exerce um papel muito importante, porque ela influencia na frescura do peixe. O resfriamento vai retardar a deterioração do peixe armazenado. Para retardar o crescimento de bactérias no peixe, o gelo é utilizado como método de preservação. E o gelo que é utilizado na refrigeração de peixes deve possuir a mesma qualidade microbiológica da água potável. Sendo assim, é necessário manter a qualidade microbiológica do gelo a fim de se evitar uma contaminação cruzada dos peixes. Quando ocorre um manuseio e ou armazenamento inadequado, o peixe se deteriora muito mais rapidamente, e isso resulta na diminuição do tempo de vida útil. Os altos níveis de contaminação microbiológica podem representar um risco potencial à saúde pública com o consumo do peixe. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de gelo e amostras frescas de tilápia comercializadas no Distrito Federal. As amostras analisadas nesse estudo foram coletadas em diferentes supermercados do Distrito Federal, no período de julho de 2018 a junho de 2019. As amostras de peixe foram representadas por tilápias frescas inteiras, um total de 10 amostras, e por 200 gramas, de 200 a 300 gramas de filés de tilápia fresco, que totaliza mais 10 amostras, gerando então um total de 20 amostras. Já em relação ao gelo, foram coletados um total de 14 amostras e elas foram colocadas em sacos plásticos estéreis na forma de flocos. As amostras foram analisadas em triplicata e seus resultados foram expressos como média. Bom, para a avaliação microbiológica de tilápia, 25 gramas de cada amostra foram diluídas em 225 ml de água peptonada a 0,1%. O material foi homogeneizado e assim obteve-se a primeira diluição. A partir da primeira diluição é que foram obtidas todas as outras diluições.
As análises microbiológicas incluíram contagens totais de bactérias mesófilas e psicotróficas, determinação de coliformes totais e termotolerantes, pesquisas de Salmonella spp e contagem de Staphylococcus aureus. Bom, para a avaliação microbiológica do gelo, as amostras foram analisadas quanto a coliformes totais e coliformes termotolerantes, conforme FUNASA. As bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella e E. coli foram identificadas pela técnica de reação em cadeia da polimerase, a PCR. E essa tabela 1, ela vai apresentar os primers CoA direto e reverso específicos para o gene de coagulase, o gene CoA, da Staphylococcus aureus, os primers enviar direto e reverso específicos para a invasão do gene enviar de Salmonella e os primers MAIB direto e reverso específicos para a formação do acetaldeído e amônia a partir da etanolamina, gene MAIB, para a identificação de E. coli. Bom, para a extração de DNA, os isolados foram cultivados durante a noite no caldo Millerton e tiveram seu DNA extraído. Para a extração de DNA, foi utilizado o kit núcleo spin food e foram utilizados conforme as instruções do fabricante. Bom, já para a PCR, foram utilizados um volume total de 25 microlitros e dentro dele continha 2,5 microlitros do tampão de PCR, 0,7 microlitros de magnésio, 1,5 microlitros de DNTP, 0,5 microlitros de TAC DNA polimerase, 1,5 microlitros de cada primer direto e reverso e 18,3 microlitros de água Miliquê. As reações de ciclagem térmica foram conduzidas com o termociclador Technic TC512 e cada corrida de PCR incluiu controles negativo e reagente. O reagente de controle consistiu em todos os componentes da PCR, exceto o molde de DNA. O DNA amplificado foi separado por eletroforese a 100V por 50 minutos em gel de agarose 1,5% peso-volume, corado com brometo de etídio e visualizado sob a luz UV. Uma escada de DNA de 100 pares de base foi usada como marcador de peso molecular. Bom, já a tabela 2, que está dividida, a metade está nesse slide e a outra metade está no slide seguinte, ela vai mostrar os resultados das análises microbiológicas nas amostras de tilápia. A Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos recomenda 7 log unidade formadora de colônia por grama como limite máximo aceitável para a contagem de bactérias mesófilas e psicotróficas em peixes frescos. Nesse estudo, das 20 amostras analisadas, 17 amostras, ou seja, 85%, apresentaram a contagem de bactérias psicotróficas. Bom, já 3 amostras de filé de tilápia, ou seja, 15%, apresentaram altas contagens de bactérias psicotróficas. Voltando agora um pouco, é importante dizer que observou-se que das 20 amostras de tilápia, 11, ou seja, 55%, estavam impróprias para o consumo. 4 amostras de tilápia inteira, 20%, e 7 amostras de filé, 35%. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, que das 20 amostras, 11 estavam impróprias para o consumo, sendo 4 delas de tilápia inteira e as outras 7 do filé de tilápia. E, segundo o autor, as possíveis fontes de contaminação dos filés de tilápia podem ser tanto os utensílios que foram utilizados, como as facas, as tábuas de corte, quanto a própria manipulação, né, as mãos dos trabalhadores, enfim, como também pode ser por causa do gelo que foi utilizado para o armazenamento desse peixe.
Hum, de acordo com a legislação brasileira, os coliformes totais termotolerantes devem estar ausentes em 100 ml de água gelada para garantir os critérios da sua potabilidade. Das 14 amostras de gelo analisadas nesse estudo, 12 amostras, ou seja, 85,7%, estavam impróprias para o consumo devido à presença de coliformes totais, e 9, ou seja, 64,3%, também estavam contaminadas com coliformes termotolerantes. E, por fim, foi possível observar uma alta contaminação de amostras de tilápia que foram comercializadas no Distrito Federal com salmonela. Das 20 amostras de tilápia in natura que foram analisadas, 11 amostras estavam impróprias para o consumo humano, de acordo com a legislação brasileira, isso devido à presença de salmonela em 10 dessas amostras, e uma amostra excedeu a quantidade limite de contagem para Staphylococcus aureus. A maioria das amostras de gelo analisada, 85,7%, estava imprópria para o consumo, para o uso na conservação de peixes, isso porque havia presença de coliformes totais. Além disso, 64,3% das amostras de gelo também estavam contaminadas com coliformes termotolerantes. Então, é importante dizer que há uma necessidade de um controle ainda maior higiênico-sanitário durante as etapas de produção, processamento e comercialização da tilápia, pois a presença desses micro-organismos pode representar um risco potencial à saúde dos consumidores. E é também um alerta para as autoridades para melhorar a fiscalização das boas práticas de armazenamento e manuseio do pescado e do gelo para garantir a segurança alimentar do consumidor. Eu agradeço a atenção e é isso. Muito obrigada.